Lá, 13 de maio de 1888, dia em que a princesa Isabel assinou a favor da abolição da escravatura, a Lei Áurea. E eu aqui ao meu lado, Marcos Caneta, líder comunitário do bairro Procasa e também trabalha a favor do movimento negro, né? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Felipe. É um prazer mais uma vez estar aqui na TV Câmara. Quero desejar boa sorte, bom programa a todos nós, mas já mais uma vez dar os meus parabéns por esse meio de comunicação hoje tão importante na cidade de São José. Parabéns. Obrigado, Marcos. E falando sobre o 13 de maio, sobre a Lei Áurea, o que o senhor acha que mudou nesses 123 anos? Olha, Felipe, do ponto de vista histórico, o que mudou realmente foi um grupo humano, que eram milhões de pessoas, até final do século XIX, deixarem de ser escravos para serem livres, né? Do ponto de vista humano, ou seja, você não tem mais a escravidão do ponto de vista legal, né? Porque era o Estado que era escravocrata, era a igreja que era escravocrata, era o sistema político e econômico que era escravocrata. Então, você tem uma conjuntura época escravocrata. Então, legalmente, isso não poderia mais existir a partir de 13 de maio de 1888. Então, talvez tenha sido a grande e única diferença na vida dessas pessoas. Porque logo em seguida, talvez no dia 14, eu tento imaginar, eu não estava lá, a gente não há DVD, não há VHS, né? E ninguém é Chico Xavier para psicografar coisas da época. Mas eu tento imaginar o dia 13 de maio, né? A festa que não foi, a alegria que não foi para os cativos. Mas eu tento imaginar também o acordado dia 14 de maio de 1888. Ou seja, para onde vamos, aonde vamos trabalhar, o que vamos comer, para onde é que vai nossas famílias, onde é que está a nossa casa, o nosso direito de cidadão, não se tem. Ou seja, você jogou milhões de pessoas a esmo, ao ponto que alguns voltaram a ser escravos, mesmo no processo de liberdade, porque não tinham para onde ir e o que fazer. Não teve uma preparação para isso, né? Para essa liberdade. Corretamente. Então, o que você teve, do ponto de vista histórico, foi a mudança de um sistema que era escravocrata e no outro dia já não era mais. Mas que boa parte desse contingente que era escravo voltou a ser serviçal, mesmo na liberdade, pela falta de estrutura e pela falta de políticas desenvolvidas para os negros naquele momento. Até porque o pensamento à época era um pensamento envolto às ideologias europeias, ou seja, a ideia que se tinha era de se construir uma Europa nos trópicos. Então o negro não era um produto humano aceitável, você tem que dar um jeito de tirá-los daqui, porque a ideia era você ter uma América, um Brasil branco. Então o que você faz? Mandar todo mundo de volta para a África de navio, o custo seria altíssimo e eles não eram mais africanos. Correto? Não são mais africanos, são brasileiros. Outra, que permanecer com eles aqui seria algo meio que num contraste muito grande, porque o negro estava encrostado na sua cor, na sua religião, na sua identidade, a falta de desenvolvimento. Ou seja, países desenvolvidos não tinham negros. Negro não é um processo de desenvolvimento. Negro é a negação disso. Negro também é uma página manchada na história do Brasil. Então você tem que acabar com eles. Ao ponto que chegaram a queimar boa parte dos documentos da escravidão, que as pessoas diziam que tinha que acabar com essa página da história, que era vergonhosa. Mas e o que fazer com esses milhões de pessoas? E quando a gente fala assim, o termo escravo, ele é interessante, Felipe, porque ele desconstrói o humano. Escravos. Mas quem são os escravos? São crianças, são idosos, são mulheres grávidas, são portadores de necessidades especiais, são gente que comem, que tem que dormir, que tem que descansar. Então, quando você coloca tudo no mesmo fosso os ex-escravos, você desconsidera que esses ex-escravos são seres humanos. E que, por serem seres humanos, têm necessidades básicas de qualquer outro tipo de animal, diferenciado de qualquer outro tipo de animal. Então não houve essa preocupação nem do governo, até porque o governo, né, você tinha que... E também porque a abolição da escravidão no Brasil não foi algo... por mais que teve um grupo de abolicionistas muito forte, uma revolta muito grande dos negros, os quilombos, construído para tudo quanto é lado, principalmente do Palmares, que é em meados do século XVII.
Mas o que você não tem do governo é nenhum tipo de política que pensasse o amanhã dessas pessoas. E hoje, tu vê essa diferença? Hoje existe essa política que tu acabou de falar? Felipe, hoje são 7 milhões de negros no Brasil que têm condição de consumir qualquer coisa que se produza. Desde uma BMW de R$500 mil a comer um lanche de McDonald's. Mas são 100 milhões de negros no Brasil. E desses 100 milhões, 68% vive ainda no limiar da miséria e da pobreza. Então, o que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que os 370 anos de escravidão e os 123 anos de abolição não conseguiram consubstanciar na vida do negro alternativas de processo de progresso de um contingente. Reflete do início, então. Corretamente, sem vez de dúvida. Porque 100 anos para a história não é nada. Eu sou neto de escravos. Então você vê que eu sou bisneto de escravos. Então tem a minha avó. Eu vou rapidamente falar da minha árvore genealógica, da onde eu conheço. Então, que é outro problema para os negros no Brasil. A nossa árvore genealógica, na maioria das vezes, vai até os avós. Depois cai no fosso da escravidão. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe, não há informação de onde é que a minha família veio, se eu sou de Angola, se eu sou da Guiné, não existe. Diferentemente dos europeus. Meu avô era italiano. O meu sobrenome vem da região de Nápoles, não sei de quando. Nós não. Vem só de uma herança de família, no caso. Corretamente. O meu sobrenome ainda é Rufino, que é um sobrenome italiano. Então não era sobrenome africano. Deve ser sobrenome dos donos dos meus bisavós. Aí o que você tem? Eu tenho os meus bisavós escravos, tenho a minha avó e meu avô analfabetos, tenho meu pai e minha mãe semi-analfabetos e tenho uma família de 5 irmãos que eu fui o único que cheguei na faculdade. Então você vê que eu estou falando de 3 gerações para que um pudesse dar certo. Dar uma volta por cima. E esse dar certo também tem um limite, ou seja, eu também não posso dar muitos passos longos. Então, talvez a 4ª geração da minha família, que eu já tenho dos 3 filhos adultos, 2 na faculdade, é que possam dizer que eles é que vão ter uma vida um pouco mais adequada do que toda a geração da família deles anterior. Então, eu imagino outras situações. Eu estive recentemente na Bahia e é uma cidade extremamente negra, né? Para qualquer lado que você olhe, há uma multidão, mas vendendo coco, subempregado, desempregados, jogados ao léu. Eu tinha uma outra imagem de Salvador, porque eu, como outros, só conhecia Salvador da Globo. Festival do Verão, Carnaval, Ivete Sangalo, Carlinhos Brau, Timbalada, mas quando eu cheguei no Pelourinho, eu digo, não pode ser isso aqui que eu vi na televisão. Isso aqui está um desastre. Isso aqui está jogado às traças. E os capoeiras que disseram que tinha aqui, tinha 3, 4 lá jogado, largado no meio da rua. Então, uma situação, por que eu faço essa referência aqui? É uma situação ainda de negação. Há uma negação explícita no Brasil, um racismo embrionário, falseado, escondido, mas que se manifesta em determinados momentos. Aonde? Nas esferas de poder, nas esferas de trabalho, nas esferas de relação social. Você pode ver que as relações entre homens negros, mulheres negras com mulheres brancas ou homens brancos se dão até um determinado ponto na pirâmide social. Dali você não vê mais casais mestiços. Você só vê daqui do meio para baixo. Mas tu acha que isso parte da raça negra mesmo, de aceitação? Por exemplo, tu acha que programas políticos como as vagas que são destinadas a Sim, negros... políticas de cotas. Isso, de cotas. Tu acha que funciona? Para um país, Felipe, que... Assim, nós temos que pensar 2 momentos, a política de cotas, né? Ou as chamadas políticas afirmativas, como outros querem chamar. Por que elas se fazem necessárias no Brasil? Porque os judeus que ficaram sobre o regime do Holocausto por determinados anos no nazismo alemão foram indenizados. Todos. Todos aqueles que entraram na justiça, que são parentes, ou que foram eles mesmos que viram em Treblinka, Sobibor, Auschwitz, todos. O governo alemão foi lá e os 6 anos que o senhor ficou privado da sua liberdade, de trabalhar, de estar com a família, paga, porque não tem outra forma de você fazer isso.
E pagaram. Todos aqueles que foram exilados no Brasil, entre 64 e 85. Os que mataram, que descobriram que foi o governo que matou, através de seus agentes, DOI-CODE, DOPS e outros, exército, polícias, paga. Os que foram exilados, como Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, o Fernando Henrique Cardoso recebeu 300 mil reais. A esposa do Paulo Freire recebeu mais de 300 mil reais. A pergunta é, os negros ficaram 370 anos sob o regime da escravidão nesse país. Construíram até o final do século XIX tudo que está em pé nesse país. Qual foi a herança deixada para eles? A miséria. E como era o governo escravocrata, o governo tem por obrigatoriedade de construir políticas de cotas ou políticas afirmativas, mas tem que haver uma política que possa ressarcir os danos econômicos, os familiares, os sociais, os psicológicos, os étnicos, que os negros sofreram no processo de escravidão no Brasil. Como eles dizem, mas nós vamos pagar todo mundo, 100 milhões de pessoas, mas tu, Caneta, quem era o teu avô? Eu não sei, eles queimaram os documentos, como é que eu vou saber quem era o meu avô? Quem era o meu bisavô? Como é que nós vamos entrar na justiça? Nós temos um documento de um parente nosso que foi escravo, que vocês queimaram tudo, desapareceram com tudo. Então, a única forma que o governo encontrou, a partir de um projeto desenvolvido nos Estados Unidos desde a década de 40, é construir ao longo dos anos, ainda com muito preconceito, principalmente dos meios de comunicação, construir uma política que não é uma política para negros, é uma política que inclui também os negros, porque você pode notar, construir a política para os portadores de necessidades especiais, você não viu ninguém gritando. Concurso público tem que ter 10% para os portadores de necessidades especiais. Nós somos contra? Não, nós somos ignorantes para ser contra. Mas ninguém falou nada. Construir as políticas para as mulheres, quer nos partidos, quer não sei o que, 30%, ninguém gritou nada. Foi só dizer que tinha que botar 10% de política de cotas para negro, aí não pode. Aí começou um inferno astral, era Boris Casoy atacando, era os meios de comunicações atacando, mas não há outra forma. Você ressarce os danos que você fez a essas pessoas ou as pessoas que herdaram o dano. No meu caso e no caso da minha família, nós somos herdeiros do dano. Então o governo teria que, por obrigatoriedade, ressarcir os danos que a escravidão causou à minha família. Porque o descendente de europeu que se encontra no Brasil, em particular em Santa Catarina, a primeira colônia alemã foi em São Pedro, em 1824, você não vê essas pessoas nessa situação. Você não vê essas pessoas com nenhum tipo de problema. Ao contrário, as ruas têm o nome deles, as placas têm o nome deles, a arquitetura é deles, a cultura dominante é deles, mas de um pouco. Mas chegaram ontem. E dizem que tudo que foi construído, mas eu te mostro historicamente que entre os séculos 16 e 17 em Florianópolis, 15% da população era escrava. E a força de trabalho era destes. E que ficaram jogados nos morros depois disso. Então, o que sobrou para os negros, de um modo geral, a partir do dia 14 de maio de 1888, foi a favelização, os morros e uma construção sociológica muito interessante de se pensar. Você tinha escravos, agora você tem discriminados. Pessoas que, por causa da cor e por causa do seu passado escravo, sofrem intolerância ainda nos dias atuais, a discriminação nos dias atuais e sofrem a perseguição da sua mobilidade, quer no poder público, quer no acesso a ele, ou quer nas chefias, nos comandos. Não. É simples. Quantas vezes você foi dentista? 10 vezes? Quantas secretárias viu negra? Quantos dentistas? Quantos médicos? Quantos? Um país que tem 100 milhões de pessoas, quantos senadores? Quantos deputados federais? Quantos vereadores? Dá para entender? Então, assim, 100 milhões de pessoas é 51% da população brasileira, que é quase que invisíveis. Quem são os galãs negros? Quem são os grandes artistas negros da televisão? Quem são os grandes apresentadores negros? Num país que tem 100 milhões de negros. Então você vê que quando chega num determinado ponto, é impossível, as barreiras que são postas, basicamente caem no campo da impossibilidade de atingir algum espaço nessa sociedade. Então, a escravidão se apresenta neste momento da nossa vida metamorfoseada, ou seja, com uma outra roupagem. Para quem não sabe, o Caneta foi suplente aqui na Câmara de Vereadores de São José em 2009, é isso? Sim, 2009. Em 2009. E como é que foi essa tua participação aqui na casa? Boa, Felipe, eu acho... Não, que eu acho é uma coisa meio que incógnita, né? Eu tenho certeza que foi uma passagem curta e rápida, até porque
por ser um líder comunitário e uma pessoa que tem compromisso com a sua comunidade e com a cidade a qual está inserido, eu não poderia votar determinadas coisas, nem poderia ter um comportamento hostil contra a própria sociedade. Então há coisas que eu compreendo que eu não posso fazer, eu não vou fazer por preço qualquer que eu pague, ao ponto que eu paguei o preço e ter saído da Câmara. Mas eu busquei defender os interesses da saúde pública, eu busquei construir uma emenda parlamentar que desse condição do funcionário da segurança pública municipal, ou seja, a guarda municipal, de estar armada, porque eu sei que poucos têm estudo sobre a violência, mas nós estamos numa cidade que está entre as 10 cidades mais violentas do estado, que tem 2 pontos percentuais de morte entre jovens de 15 a 20 anos, e que se você coloca um cidadão fardado na rua, ele passa a ser alvo, como foi em Tubarão, num assalto, daqui a pouco bateram de frente com o guarda municipal e largaram fogo nele, e o garoto veio a falecimento. E você não pode colocar uma pessoa para proteger o patrimônio público, para trabalhar na rua, no trânsito, sem que ela possa pelo menos se proteger. Depois disso, nós fizemos alguns encaminhamentos de condecorações, nós fizemos algumas intervenções na construção do grupo que pensaria o projeto de segurança pública na cidade, e depois alguns projetos polêmicos que vieram para a Câmara acabaram, eu tive que tomar uma posição contrária aos interesses do Executivo, e claro, como suplente não é dono de cadeira nenhuma, fui mandado educadamente para casa. Como é que está sendo a sua... vai continuar? Próxima eleição, teremos o Eu sou candidato a candidato, né, Felipe? Eu fiz 1.164 votos, 480 só no meu bairro. Nós temos um trabalho de 21 anos, você sabe disso, que é um trabalho muito forte, muito coeso. Aqui nos estúdios está o Fran Lima, que é produtor, que nos ajuda há alguns anos nos nossos projetos, e tem acompanhado a preocupação que nós temos, porque hoje, Felipe, assim, eu tenho falado isso para as pessoas, eu não estou na política para me locupletar, eu não estou na política para fazer negócio, eu não estou na política para desviar a conduta, e nem sou favorável a esse tipo de coisa, mas eu estou na política porque eu entendo que a sociedade tem que ter aqueles que defendem os interesses dela, e eu me considero um indivíduo formado nas bases sociais que se preocupa com essas questões. Para você ter uma ideia, eu tenho 45 anos de idade. Eu moro na Procasa desde 1968 e nasci em 66. Então já fazem 43 anos de Procasa. No meu bairro não há uma área de lazer. Não há uma praça para as crianças brincarem. Não há um campinho de futebol nem de areia. Não há uma clínica médica, não há uma escola profissionalizante. O colégio está abandonado, agora está no processo de reforma. Há uma perda substancial de ano a ano do número de alunos. E o que sobra para as crianças no bairro e os adolescentes, que são milhares, é os pontos de droga, os bares ou, ressalvado, que eu acho que é uma coisa positiva, as igrejas. Mas não há nenhum outro ponto de encontro para os jovens e adolescentes. Aí o que ocorreu ano passado? 10 assassinatos. O que ocorreu no início desse ano? 2 assassinatos e uma tentativa. Por quê? Porque o braço público não chega para resolver os problemas que são crônicos da comunidade e que são sabidos dessas pessoas. A pergunta é, por que não fazem? Eu tenho a minha resposta, que é curta e simples, por que não querem? E é esse o teu objetivo, trabalhar em prol dessa melhoria? Porque pela minha vida eu já fiz, Felipe. Sabe, eu era até com 20 anos de idade, eu era um semi-analfabeto. Eu estava na 7ª série primária com 20 anos e nem sabia escrever direito. Hoje eu tenho 44 anos, próximo de fazer 45 anos, eu estudo a minha 4ª faculdade, hoje eu escrevo para jornal, hoje eu dou entrevista para televisão, sabe, hoje eu dou aula, dou palestra, tive na Polícia Federal no domingo, tive em outro projeto em Palhoça, tive na mesa de negociação e construção do Grupo Desarma Brasil com vários deputados, desembargadores e várias autoridades na quinta-feira. Na terça estava num debate na televisão, no programa Palavras Cruzadas, com o Renato Igor. Então, o que eu quero dizer é que se você não der condição das pessoas se desenvolverem enquanto seres, a tendência natural é que hoje o Felipe, que é um jovem promissor, numa carreira promissora de jornalista, daqui a pouco você não vai conseguir mais sair à rua e ter tranquilidade para passear com a sua namorada, sua esposa, com a sua mãe, porque a violência vai chegar a um ponto insuportável. Insuportável. E assim, quem mora no Bosque das Mansões, quem mora em lugares íngremes e fechados, que é muito difícil até mesmo o ladrão chegar, é uma coisa, porque os caras têm dinheiro, se juntam e compram, fazem um shopping lá dentro para eles mesmos e os filhos vão para o shopping no mesmo bairro.
mas nós não temos essa condição. Nós vamos ter que sair na rua para ir no supermercado, nós vamos ter que sair na rua para ir no shopping, nós vamos ter que sair na rua para pegar o ônibus, e aí nós vamos sofrer consequências drásticas da questão de segurança pública. Então eu vejo que nós temos que continuar debatendo e mantendo a postura, ou seja, nós estamos na Casa Legislativa, que é uma casa pública, para defender o interesse público. O público pertence a todos, não é um grupo de pessoas. Pertence a todo mundo, aos que têm dinheiro, aos que não têm dinheiro, aos negros, aos brancos, aos gordos e aos magros. E eu vim para cá para defender uma única coisa, ou seja, os interesses de todo mundo. E é o que está faltando, no caso, que tu vai procurar buscar e trabalhar nessa parte, na área, uma construção, vindo de baixo, na área de lazer, que a criança tem que estar no esporte, nesse sentido assim que tu quer trabalhar. Perfeito, e nós já damos exemplo, Felipe. Nós temos as Olimpíadas da Procasa, é a 21ª edição. Nós somos o único bairro no Brasil que tem uma Olimpíada de bairro, é o maior evento comunitário esportivo do estado. Ele só perde para os Jogos Abertos. Há 21 anos, um bloco de carnaval com meia dúzia de pessoas. Então, se um bloco de carnaval com meia dúzia de pessoas tem condição de construir um projeto dessa magnitude, por que o secretário de esporte não consegue? Por que o plano de governo da prefeitura não consegue? Eu tenho a resposta. Porque eles não querem. Porque querem continuar fazendo festinha, querem continuar dando dinheiro para grupo A, grupo B, grupo C. E aí a cidade vive... Eu e o Fran passávamos agora pela beira-mar de São José, e eu estava dizendo para o Fran, meu Deus, por que, rapaz? Eu fico indignado. Por que eles não capinam aquele campinho de futebol ali, rapaz? Aí não consegue capinar, aí não tem gente. Mas para fazer outra construção ali do lado, aí tem dinheiro. Para capinar, que é uma enxada, e que se quiserem, o secretário, o prefeito, eu me comprometo, eu vou lá ajudar a capinar. Eu me proponho, eu e meu grupo, nós vamos lá ajudar. Agora, como é que não tem dinheiro para as enxadas, ou para botar o funcionário lá para limpar um campo de futebol público, para que as pessoas que não têm condição de pagar o campo de sintético ou o campo de cis possam ir, pelo menos com o seu filho no final de semana jogar, e tem dinheiro para fazer a construção do lado da fundação? São coisas simples, então, que tu acha que precisam ser feitas? Pô, se capinar não for uma coisa simples, nós não sabemos mais o que fazer. Assim, há um retardo, eu não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus, nem vou dar nomes, mas há um retardo administrativo muito grande, Felipe. Desde o número 1 ao número 10, eles são muito ruins, são pessoas mal intencionadas, são mal intencionados mesmo, e eu provo isso. São ruins do ponto de vista administrativo. Então, eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi com a minha avó, que era analfabeta. Se você não sabe, dá o espaço para que outro saiba para fazer. O que não pode é um grupo humano de 203 mil pessoas na cidade pagar um preço por causa de meia dúzia de secretários ou asseclas ou cupinchas, eu não sei nem que nome dá a essas pessoas, que não conseguem nem escrever o seu nome e estarem sentados na cadeira de secretários para administrar alguma coisa que é de todos, que é pública. Ele administrar o carro dele, a casa dele, a empresa dele, sem problema, não vou nem entrar nesse detalhe, porque não me compete como cidadão. O que me compete como cidadão é perguntar, secretário fulano de tal, não sei, trocam tantos que a gente não sabe nem mais quem é o secretário de esporte, mas quem quer que seja, por que vocês não capinam o campinho do lado da fundação? Vocês não têm vergonha de todos os dias trabalhar e ver aquele mato ali? Será que as pessoas não se preocupam com isso? Ou eles não vêm ou não vão trabalhar? Que é inadmissível essas coisas, Felipe. Porque eles estão gerenciando o que pertence a todos, também a família deles. Sabe? Pertence também à mãe dele, ao filho dele, ao irmão dele, os amigos dele. Será que as pessoas não se envergonham de administrar algo que nem do lado onde ele trabalha é limpo? Sabe, são coisas que, no meu ponto de vista, elas passam pelo campo da barbárie, passam até mesmo pelo campo da incompetência, é pelo campo da negação. Vocês não fazem porque não querem. Porque se vocês quiserem, eu vou lá no final de semana e ajudo vocês a capinar aquela porcaria. Agora, o que não dá é para você passar com pessoas da cidade e você ver aquele desmando, aquele descaso, aquela ruína, aquela coisa ridícula. Eu teria vergonha, eu pediria demissão. É uma tensão maior, né? Ô, Marcos, eu quero agradecer a tua presença e deixar esse espaço aqui sempre aberto para quando tu quiseres vir e conversar com a gente. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. E tenho sempre como
ponto de elogiar trabalhos que são importantes para a cidade. A TV Câmara, que está indo aos bairros, é importante, porque as pessoas começam a notar que as coisas não estão tão bem assim, que no papel a gente pega os panfletinhos, uma coisa, mas quando você vai nos bairros não é assim. Eu falo pelo meu, que não há nada. Então, a Câmara é independente, até porque ela é um poder independente, e creio que vocês têm que continuar com esse trabalho, ou seja, dar voz e vez àqueles que não conseguem se manifestar de maneira pública lá fora. Então, parabéns à TV Câmara, parabéns a você, ao programa, e tenho plena convicção que os josefenses estão assistindo, estão muito felizes com esse trabalho da Câmara e com absoluta certeza vão dar respostas claras e concretas em outubro de 2012. Obrigado, Márcio. Então vamos ficando por aqui com mais um TV Câmara Entrevista. Muito obrigado e continue com a nossa programação.